Livro de Levítico, capítulo de número 17, o versículo de número 11. A palavra de Deus vai nos dizer: porque a alma do corpo está no sangue, pelo que vos tenho dado para fazer expiação sobre o altar. Portanto, é o sangue que fará expiação pelas vossas almas. Queridos, estamos diante de um versículo, de uma passagem a qual vai falar sobre o sangue. Todos nós entendemos que somos corpo, alma e espírito. Interessante que a Bíblia diz em Isaías 42, o verso de número 5, que o fôlego de vida está em nós e o Espírito Santo que habita em nós. Mas o mais importante disso, a qual o texto está relatando, é sobre o sangue que há no meu corpo e no teu corpo. Por quê? O coração bombeia o sangue para o corpo. Interessante que se o coração parar, o corpo também para e geralmente, com certeza, o corpo vai morrer. Mas interessante, a Escritura Sagrada fala sobre sangue. E algumas passagens, se nós formos entrar a relato para falarmos sobre esse sangue, eu aprendo no livro de Êxodo, Pentateuco, chamado Torá, uma passagem a qual Deus instruiu um profeta chamado Moisés. Êxodo capítulo de número 12 vai nos dizer, querido, que é a instrução de uma 10ª praga que viria a morte de todos os primogênitos egípcios, que o espírito da morte passaria e mataria todos os filhos egípcios, dos egípcios. Enfim, interessante que os hebreus, o povo de Israel, são protegidos e estavam sofrendo um jugo opressivo por aproximadamente 430 anos. Interessante que a Bíblia vai dizer que quanto mais o povo sofria, mais eles se multiplicavam e se destacavam no lugar. E temia o inimigo por isso. Mas a Bíblia vai dizer, irmãos, que Deus então tem um propósito, tem um plano para salvar o povo, a nação de Israel, a nação santa, o povo adquirido pelo Senhor. Agora Moisés instrui o povo dizendo que no primeiro ano, no primeiro mês do 14º dia, eles pegariam um cordeiro e no 4º dia, finalzinho de tarde, sacrificariam esse cordeiro. O que me chamou a atenção no texto sagrado, na Escritura Sagrada, é que na verdade os egípcios tinham o cordeiro como um Deus. E eles mataram esse cordeiro, sacrificaram o cordeiro, passaram agora o sangue nos umbrais das portas, em verpa das portas, para que o espírito da morte não viesse tocar ou matar os seus filhos. Enfim, o sangue foi passado e foi dado um grande livramento pelo sangue do cordeiro passado nas portas. E ainda não bastando, depois de Deus ter feito tudo isso, Deus ainda fala para o povo hebreu pegar agora a carne desse cordeiro e fazer um churrasco. A Bíblia vai dizer, irmãos, que eles agora comemoram por estar protegido, por estar brindados por Deus e protegido pelos céus. Interessante que, se nós formos ver alguns estudos, vão dizer que o povo egípcio, eles adoravam o cordeiro, tinha uma imagem grande, e eles adoravam os seus deuses, ou melhor, um deus, um cordeiro, uma estátua. Então Deus fala para eles sacrificarem o cordeiro e agora fazer um churrasco. E eles agora vão acender essas lenhas e a fumaça agora vão estar queimando esse cordeiro no churrasco. Eu vejo agora o povo egípcio olhando, nossa, estão queimando os nossos deuses. Eu vejo fumaça subindo, o cheiro da fumaça do milagre, o cheiro da fumaça do livramento, o cheiro da fumaça da libertação, o cheiro da fumaça da bênção, exalando e cobrindo agora aquele lugar onde estavam. Eu vejo a fumaça como se representando a saída do povo da escravidão, para que Deus viesse a libertar este povo. Interessante que outro texto, onde narra a história, vai falar no Evangelho de Mateus, no capítulo 26, o verso 36, que Jesus, à prova disso, chamou os discípulos para ir a um lugar chamado Getsêmani. Neste lugar, Jesus derramou o seu sangue. Interessante, irmão, que Jesus derrama o seu sangue. Os pequenos vasos das glândulas sudoríparas são pequenos vasos que, quando o homem chega no estado de agonia, faz o homem suar gotas de sangue com suor. Jesus suou gotas de sangue. Muito importante relatarmos sobre o sangue, porque havia um propósito para que Jesus chegasse do Getsêmani, a trajetória até a cruz do Calvário. Mas nesta passagem, Jesus sofreu por 7 vezes, derramou o seu sangue. O primeiro foi no Getsêmani. O segundo lugar, Jesus foi açoitado. Naquela época, a açoitação era 39 chicotadas. Jesus sofreu 2 vezes a açoitação, foi passado por um processo de dor, por um processo terrível. Naquela época, pessoas morriam, dependendo da forma que eles açoitavam, porque eram ferro com osso, naquelas verpas, daquele chicote, então penetrava os órgãos das pessoas. Jesus foi açoitado por 2 vezes. Se 39 mais 39 daria 78 chicotadas, Jesus levou por mim e por você, pelo poder do sangue, porque hoje
nós estamos respirando pelo sacrifício de Jesus na cruz. O terceiro lugar onde Jesus derrama o seu sangue foi na coroa de espinhos. Cravaram os espinhos na cabeça de Jesus. Jesus derramou o seu sangue na cabeça, passando agora entre as barbas. Interessante que arrancaram a barba de Jesus. Com certeza seu sangue também do rosto, da face de Jesus, o quarto lugar. E o quinto lugar onde Jesus derramou seu sangue foi nas mãos. Prenderam as mãos de Jesus naquela cruz. O sexto lugar foram nos pés, prenderam os pés de Jesus. E o sétimo lugar foi onde enfiaram a lança em Jesus, saindo agora sangue também, aonde penetrou aquela lança. Mas o poder do sangue, irmãos, está muito claro para nossas vidas. Hoje temos vida, hoje estamos livres pelo poder do sangue de Jesus. A Bíblia vai dizer, irmãos, que o povo, quando saiu da escravidão, Deus deu ordem ao povo para que eles pedissem na casa dos egípcios especiarias, ouro, prata, para que eles pudessem usar mais para frente num propósito que Deus teria para eles. Qual é esse propósito, pastor? O propósito de um tabernáculo. Neste tabernáculo usariam o ouro para fazer a arca, vaso, enfim, outras coisas que foram usadas. Mas interessante que neste tabernáculo, irmãos, era dividido em três partes: o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo, chamado Santo do Santo. No átrio ficaria a maioria do povo esperando. No lugar santo ficariam os levitas, os sacerdotes. No lugar santíssimo, Santo, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entraria e oferecia o sangue ali de bodes, sangue de bezerros, para oferecer pela culpa e pelo pecado do povo e pelo pecado de si mesmo também. O sumo sacerdote então entraria para pedir perdão a Deus dos seus pecados e do pecado do povo. Enfim, quando o sacerdote sai, o sumo sacerdote saía, o povo se alegrava, regozijava em Deus, porque Deus teria perdoado o pecado de toda aquela nação. Interessante que o sangue de Jesus na cruz vai mais além. O sangue de Jesus nos trouxe vida. Esse sangue derramado na trajetória mostra o amor tão grande que Deus nos amou em João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando a Bíblia fala de altar, no versículo que nós lemos, nós sabemos que o sacrifício de Jesus foi para que nós hoje estivéssemos aos pés de Jesus, aos pés do altar, entregando a nossa vida no altar, entregando a nossa família no altar, entregamos tudo o que somos no altar. Porque o altar é lugar de cura, o altar é lugar de obediência, o altar é lugar de sacrifício, o altar é lugar de holocausto, o altar é lugar, irmão, de comunhão. O altar é lugar de nós apresentarmos os nossos propósitos, as nossas causas diante de Deus. O altar tem o poder de restaurar a vida, transformar a vida. Receba essa palavra no seu coração. Hoje você tem vida pela graça do nosso Deus e pelo sangue derramado na cruz do Calvário, o maior motivo do amor que Jesus nos prova a mim e a você. Receba essa palavra e viva amando e perdoando, que assim seja para todo sempre, em nome de Jesus. E que o grande amor de Deus, a graça e a paz, que excede todo entendimento, guarde o teu coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Seu amigo e irmão em Cristo, pastor Fernando, um grande abraço. E o seu irmão e amigo, em nome de Jesus Cristo. Amém. E amém, queridos.